Quer vir fazer a peça, Gabriel? Voltou frio, Voltou. só chuva hoje. Então, boa noite a todos. Vamos escutar a peça, então, de abertura pelo Gabriel. E com a música, fazia. Hoje não vai errar, que na semana passada. Não vai errar, não. Os Espíritos do Senhor que estão às virtudes dos céus, clarinete exerce seu movimento de seguir as ordens do seu comando, espalhe-se por toda a superfície da terra, semelhante de seus cabelos divinar os caminhos e vir os olhos aos céus, e o vadinho de verdade que são chegados aos tempos e que sigam no seu verdadeiro sentido, para chipar as trevas com o poderoso orgulhoso e glorificar o justo. As grandes portas dos céus ressonam como um som de trombeta, e o canto dos anjos se suspira. Nós, as homens, previmos concerto da vossa palavra. Homens, irmãos, aqui amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração: fazer a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. E nós de Deus de Jesus está agora Aberto. aberto estudo do céu. Isso mesmo. Aberto estudo. Vamos desligar a música. Oi, Cir. Oi. Achou que fechou o portão. Eu estava com o portão aberto. Daí eu não fechei. Então, muito bem. Pode sentar. Não paga nada para sentar. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, eu só queria iniciar falando, principalmente as pessoas que têm assistido o nosso estudo pelo YouTube, né? Que se puder, a hora que assistirem e se gostarem, obviamente, que deem para nós lá um likezinho, porque cada vez que vocês dão um like lá no YouTube, o YouTube entende que o vídeo é bom, eles ficam repercutindo, então há possibilidades de mais pessoas assistirem. Eu tenho percebido que quando tem mais visualizações é justamente porque apareceu mais gente fazendo assim lá no YouTube, tá? Então, se vocês assistirem esse do estudo, qualquer palestra que vocês assistirem no Centro Espírita, aproveitem, façam um cliquezinho lá que ele ajuda a melhorar a postagem, né? Porque vai por visualizações, né? No curtir. Só no curtir. Tá bom? Muito bem. Vamos lá então, ver se terminamos hoje. Nós estamos falando sobre a vida espírita, né? E os espíritos errantes. Então, nós paramos na pergunta 229. E é por essa que a gente vai retornar. Então, pergunta 229. Kardec pergunta: por que os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam as suas paixões, as suas más paixões, desde que vêm os seus inconvenientes? Então, ele está perguntando, quando a gente desencarna, né, a gente tem a possibilidade de ver os erros que a gente cometeu aqui na Terra, e a gente não consegue, simplesmente pelo fato de vê-los, abandoná-los. Então, vamos ver a resposta. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Tem um pouco, né? Acreditais que, ao deixar esse mundo, perderão esse defeito? Passarão a ser mais humildes, né? Será que sim? Não. Após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, né? Bem vivas, os vícios, né? Bem vivos, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas as suas coisas más. Olha só, olha que informação interessante. Pois o espírito não está inteiramente desprendido da matéria, ele está dizendo, né? É apenas por momentos que ele vê a verdade. Então, em alguns momentos depois do desencarne, ele vê a verdade. Mas como para mostrar-lhe um bom caminho, mas só para isso, não para tirar os problemas que ele tem. Isso é uma responsabilidade nossa. Então, ele está dizendo aqui, ó, após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera. O que é a atmosfera? É o nosso corpo mental, porque é o corpo mental que fabrica em nós a nossa condição lá no plano espiritual. Então, é a tua mente que envolve você. Eu sempre falo que é mais ou menos como um espelho, né?
O corpo mental é o nosso espelho. Ele volta para nós. Dizer que esse cara sou eu. Né? Os meus pensamentos, o que eu penso, vai formando em volta de nós uma nuvem de pensamentos. E sintonias, e ondas. Tá? É mais ou menos como se isso aqui fosse um espelho. Tudo espelhado. Tudo que eu penso, volta para mim. Ok? Então, por exemplo, se eu penso que eu uso óculos, eu formo em mim o óculos e faz parte da minha vida. Tá entendendo? Então, quando eu acredito fielmente que eu tenho esse vício, é difícil eu perder esse vício. Se eu projeto em mim isso. É isso que eles estão dizendo. Essa nuvem, ó, que eles falam ali, ó. Resta uma espécie de atmosfera que os envolve. É uma atmosfera, né? Que fica nos envolvendo. Por isso que aqueles desenhos animados, né, do rapaz quando está muito bravo, muito alto, que é uma nuvem escura, assim, é mais ou menos assim, vai acompanhando ele, né, onde ele vai. É bem isso mesmo. Então, os nossos pensamentos aqui na Terra, por causa do nosso corpo físico, eles não refletem justamente, a gente pode, é um disfarce que a gente tem, ainda bem, né? Imaginou se para qualquer pensamento que a gente tivesse refletisse no nosso corpo, aí ia ser uma bagunça, né? Por mais, eu não gosto da Rose. Mas na frente dela, nossa, eu dou um monte de sorriso e agrado ela e está tudo certo. Né? E chamo de querida e amada e tudo mais. Né? Mas, por trás, né? Mas já imaginou se eu refletisse, eu chegasse perto dessa e eu mudasse de cor, cinza, por exemplo, eu estou aqui conversando com a Ieda, que eu gosto muito, vou lá falar com a Rose, pronto. Pronto, já mudei de cor, já mudei de vibração, e ela percebe isso. Por quê? Porque eu formo esse espelho que vai mudar a minha condição. Entende? Essa é a questão ali que ele está dizendo. Ok? Muito bem. 230. O espírito progride no estado errante, enquanto está esperando uma nova encarnação? Há progresso no plano espiritual? Pode melhorar-se bastante. Eu sempre cito o exemplo do André Luiz. O André Luiz, quando chegou no plano espiritual, era um babaca, né? Só preocupado com si mesmo, com os problemas que ele tinha, com a família que ele perdeu e assim por diante. E quando ele chega no último livro, né, ele é um espírito transformado. E isso tudo ele construiu no plano espiritual. Né? Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea, aqui na Terra, que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. É a prova, né? Você estuda na sala de aula, né? Mas como é que a gente vai provar se você aprendeu? Fazendo a prova, não é assim? Como é que o professor vai te passar de ano? Se você passar na prova. Se você mostrar que realmente você aprendeu. Se você mostrou na prova que não aprendeu, você vai voltar a fazer a mesma turma no ano que vem. Não é assim que funciona numa escola? E é assim que funciona conosco também. Lá a gente aprende, a gente diz, não, eu não vou mais, agora eu aprendi, não vou mais fazer isso. Então vamos lá, vamos ver se você não aprendeu. Vamos colocar você numa família em que você vai ter bastante prova para exercitar a paciência. Daí você volta aqui e exercita. Aí mostra se você realmente ultrapassou a barreira das paciências, resiliência, assim por diante. Ok? Bom, no livro Moradas Espirituais, que é um livro muito legal, um livro fininho assim, bem show, tá? São visitas a 20 colônias espirituais. Vânia Arantes Damo, pelo espírito Joaquina Dark. Ele diz assim: este livro, no caso, descreve 20 colônias espirituais visitadas por Vânia Arantes Damo, uma médium da cidade de Palmelo, que é uma cidadezinha no interior de Goiás. A autora é uma oradora espírita muito conhecida e respeitada, e esse trabalho tornou-se uma realidade devido à sua capacidade de, durante o sono, e com o apoio dos guias espirituais, entre os quais principalmente Joanina Dark, viajar no espaço em estado consciente. Então ela desdobra é inconsciente, volta lembrando de tudo que fez, entendeu? Isso é um desdobramento consciente. Nós, geralmente, quando dormimos, né, a gente desdobra, eu quase não me lembro dos meus sonhos, é difícil. O que dizem que é uma dádiva,
Porque quando a gente não lembra dos sonhos é porque a gente não deve lembrar mesmo, porque não foi muita coisa boa, né? Então, mas no caso dela, ela lembrava e lembrava bem, ao ponto de descrever detalhes dos sonhos e daquilo que ela participava. Aí ela formou um livro, né? E ela diz lá que ela foi para uma colônia chamada Colônia Espiritual Estudo e Vida. É uma das 20 colônias que ela mostra nesse livro, tá? Colônia Espiritual Estudo e Vida. É uma colônia destinada para estudo, tá? E onde ela fica? Ela é essa aqui, ó, Colônia Estudo e Vida. Aqui, lá no Mato Grosso, no Pantanal, tá? Divisa com a Bolívia aqui, perto de Corumbás, ó. Fica naquela região de cima lá. Para quem já foi para lá, né? Então, encontra-se localizada no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. No Brasil, envolve a região do Pantanal Mato-Grossense, adentrando um pouquinho da Bolívia no Lago Mandioré. Essa colônia não atende recém-desencarnado. Então, o que significa? Por quê? Porque geralmente quem é recém-desencarnado ainda está muito perturbado. Então, atende quem? Quem já está num nível de equilíbrio avançado. Quem já passou por tudo, entendeu, tem conhecimento e assim por diante, né? Nas suas múltiplas necessidades como espírito. Para adentrar a colônia, que me pareceu, diz ela, estar um pouco acima das outras em vibração, tá? É preciso trazer uma credencial de outra colônia. Então você só vai para lá, porque ela não fica na região umbralina, como fica, por exemplo, o nosso lar. Ou ficava, pode ser como, né? Nós estamos falando do Chico nos relatar o nosso lar em 1940, né? Pode ser que o nosso lar agora já esteja numa vibração melhor. Ela fica mais elevada dimensionalmente. Então, para você ir para lá, é necessário uma credencial da tua colônia. Então, lá o governador da tua colônia vai te dar uma credencial. É como se fosse, por exemplo, um visto que a gente tira no passaporte para ir para um outro lugar, tá? Só tem, você vai lá, faz, libera, então você pode ir, então você vai, tá? Diz ela, veja só, ela como encarnada, em sono, ainda assim ela portava um crachá da colônia Raios do Amanhecer. Então ela tinha um crachá para poder visitar em desdobramento, ela também tinha que ter um crachá para poder entrar na colônia. Tá? A finalidade da colônia, como o próprio nome indica, é o estudo da vida. Não há variações do dia e da noite. O solo é uma limpeza impecável. Então lá você não tem, por exemplo, variações, agora é noite, agora é dia. Não, geralmente é sempre claro, luz, bastante luz. Tá? Uma relva, não há ruas nem avenidas. Tá tudo gramado. Uma relva verde clara cobre todo o piso da colônia. E os seus caminhos são contornados por vegetações artísticas de traços uniformes e belos. A volitação, ou seja, o pessoal voando lá, né? Tá? É comum ali, por isso que não tem ruas, não há necessidade de ter calçada, o pessoal tudo está volitando lá. E todos, ao adentrarem a colônia, volitam por onde desejam ir, seguindo as informações de uma sinalização completa. Então tem sinalização, né? Você pode voar, mas tem sinal. Tem placas, tem sinaleiro. Todo espírito que deseja aprofundar-se em algum estudo para autoconhecimento. Então veja só, é a primeira coisa, né? Você não estuda, por exemplo, um ofício, não estuda, né, a história, nada. Você estuda autoconhecimento. Primeiro, conhecer-se a ti mesmo, que é um dos grandes problemas da humanidade. Tá? Para o desenvolvimento de tarefas específicas para a compreensão dos próprios conflitos e desencontros, para qualquer assunto que vise o bem, a elevação do conceito e a busca de Deus, desde que tenha como bonus hora. Ela usa a palavra bonus hora, mas pode ser que use a palavra méritos, né? Créditos, méritos, né? Que é uma forma de entender, tá? Suficientes para inscrever-se na colônia. Poderá dirigir-se a ela e ali permanecer enquanto desejar,
Veja só que interessante, enquanto desejar, ele está dizendo assim, ó, você pode adiar a tua reencarnação por um bom tempo, se você achar necessário ficar lá. O fato é que eu sempre digo assim, o espírito, quando ele chega a um certo nível de conhecimento, ele deseja, ele tem necessidade de encarnar, né? Porque onde vai ter a prova, é mais ou menos, fica imaginando assim, você estuda numa sala de aula, você é um dos melhores alunos e nunca faz uma prova, você quer fazer a prova, você quer mostrar que você está sabendo, você quer passar de ano, você quer ir para frente, quer continuar, e para isso ele pede a reencarnação, entra na fila da reencarnação. E é por isso que eles não ficam nesse lugar maravilhoso, e é por isso que ninguém de nós fica nos lugares maravilhosos, a gente vem para cá, vem para passar a prova. Que mais que eu trouxe de informação aí? Apresenta variedades de estudos por meio de cursos, olha que legal, filmes, cenários vivos. Sabe o que é cenários vivos? Vamos dizer assim, vamos estudar as passagens de Jesus. É como se você, imagine hoje, nós já temos uma capacidade, né, das holografias, das realidades artificiais, das metadimensões, que você põe, entra dentro do filme. Entendeu? Uma realidade viva. Então você está estudando as passagens de Jesus, é como se você tivesse sentado junto com o grupo que está escutando as mensagens dele. Veja que maravilha. Quero ir para lá. Quero ir para lá. Mas essa realidade não vai demorar para chegar para nós. Já chegou, né? A gente pode assistir hoje um filme em 3D, né? Que hoje na verdade é 4, 5D, né? Você participa do filme, interage, conversa com o ator, você interage. Você é quase um ator do filme. E isso é que eles apresentam lá. Você imagine o grau de compreensão que dá. Quando a gente faz uma viagem, vai conhecer um outro lugar, né? Se a pessoa pergunta, começa a falar aí de, sei lá, Ribeirão Preto, São Paulo. Você diz, não, eu já estive lá. A compreensão do que ele vai falar é muito maior. Porque você vivenciou o lugar, as pessoas, a cultura, a história, você esteve lá, sabe aonde fica e tudo mais. Entendendo? Então imagine se você pudesse estudar o Evangelho, tendo participado da Palestina, lá andado, sentido o calor, comido o que Jesus comeu, entendeu? Sentido a história, conversado com pessoas, é isso que você faz lá. Olha o nível de... Não tem como não aprender. É um cenário vivo, né? Que maravilha. Vastíssimas bibliotecas, que eu acredito não vai ter livro lá mais, né? Deve ser bibliotecas virtuais também, né? E muitas outras formas de estudo, de acordo com a busca e a preferência dos seus inscritos. Espíritos que desejam desenvolver atividades humanitárias, gerando bem para a humanidade, em futuras reencarnações, ali estão em estágio de preparação. Olha que maravilha. No Brasil, então, prepara espíritos missionários brasileiros. Está entendendo? E bolivianos talvez, né? Porque fica na divisa ali. Então, é para nós e para eles. Gerando o bem para a humanidade, em futuras encarnações. Ali estão em estágio, então, em preparação, adquirindo a sabedoria, após se terem dedicado à prática do amor fraterno nas colônias de socorro e trabalhos constantes. Então, esse já é para uma galera diferente. Quem vai para lá para se preparar, para vir para o mundo, para um serviço humanitário, ele já passou pelas colônias, trabalhou em socorro de enfermos, foi para os umbrais resgatar pessoas, então ele já está habituado a lidar com isso. O coração dele está pronto, vamos dizer assim. Ele não tem egoísmo mais, passou essa fase. Então ele vai se preparar para atuar assim aqui. Por isso que chega aqui para o cara se formar em medicina, e no lugar dele abrir uma clínica e explorar as pessoas, ele vai para a África, trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras. Está entendendo? Ele vem pronto para isso. Ele deixa tudo, toda a riqueza que puder, porque ele se preparou para fazer isso e a missão dele é essa. Ok? Que mais? Espíritos que desejam fazer uma retrospectiva de suas experiências pretéritas e que já contam com o equilíbrio para esse apanhado reencarnatório vivido, ali buscando no estudo da própria vida, o roteiro para programarem o futuro, verificando os pontos que ainda pedem
o ingresso na matéria para serem definitivamente quites. E então, para poderem, se assim o desejarem, deixar o planeta em busca de outro. Olha que coisa extraordinária. O que essa colônia nos proporciona também? Estudar o nosso passado. Então você vai lá, e eles dizem aqui, ó, para quem já conta com o equilíbrio necessário. Para quem já está equilibrado. Não para uma pessoa que vai lá, lembra do passado, tudo mal que a Zane me fez, vou lá e saio de lá querendo matar a Zane. Não é isso. Eu já tenho que ter uma qualidade de equilíbrio, de que eu vou lembrar o mal que a Zane me fez, mas isso já passou, eu já perdoei, já saiu da minha vibração, já está tudo certo. Está entendendo? Porque às vezes, assim, nós, no nosso estágio evolutivo que nós estamos, se eu chegar para o preto, disser para o preto assim, o preto é um amigaço do Zé, hoje eu vou usar o Zé, que é o homem lá de trás, que eu comando o fundão, né? Amigaço do Zé, mas eu chego para o preto e digo, Preto, você sabia que o Zé um dia fez isso para você? Eu não acredito. Eu vou matar o Zé. Essa é a nossa reação, não é? Lá é diferente. O equilíbrio do preto lá, ele diz, mas isso já foi, tranquilo. O Zé é outra pessoa, hoje está em outra encarnação, não tem mais nada a ver, já deu, passou. Não afeta o equilíbrio dele. Está entendendo? Não afeta. Você tem que estar preparado para isso. Então você vai lá e estuda as tuas encarnações anteriores, para ver todo o processo de evolução que você teve, corrigir os processos, ver o que está te faltando, e aí vir numa encarnação ou duas nova, já projetando a oportunidade de sair do planeta e ir num planeta melhor, para poder vivenciar histórias melhores. Deu para entender? Olha que coisa maravilhosa. É uma chave para sair dessa terra prisão aí. Tá? Então, o que ele diz ali, então, eles vão buscando o estudo da própria vida, o roteiro para assim, então, programarem uma futura reencarnação, para verificar os pontos que ainda faltam e para que definitivamente acabem com eles, quites com eles, para poderem assim desejar e, se desejarem, deixar o planeta em busca de um outro. Então, é um ponto já lá em cima para a gente. Deu para entender mais ou menos? Você veja que colônia maravilhosa? A possibilidade de você fazer isso, só que infelizmente, onde é que eu estava ali? Ela mais para baixo. Infelizmente, a grande maioria de nós ainda não está preparado para entrar nessa colônia. Pode ver a quantidade de situações que você precisa ter para você ir uma colônia dessa. Mas agora na transição planetária, vamos dizer assim, estão encarnando espíritos que passaram por essa colônia, muitos espíritos, que vão mudando muito esse processo, né? E vão ensinando muita coisa pra gente. Hoje a gente fica assim admirado de ver os médicos sem fronteiras, que trabalham, a gente pensa assim, são espíritos envolvidos, provavelmente já passaram por... Mas claro, quando eu vejo esse negócio de Médicos Sem Fronteira, que eu ajudo R$30 por mês, não mata ninguém, né? Mas eu dou 30 pila por mês. Para esse e para uma outra instituição humanitária, que eu também dou 30. Veja bem, eu fico imaginando, se fosse se eu me formasse em medicina, eu nunca ia para lá. Nunca. Eu ia ficar trabalhando, ganhando dinheiro. Para quê? Não é verdade? Então, a gente tem que realmente tirar o chapéu para essa galera. Eles trabalham pelo amor do ser humano. Exatamente. Não, porque muita gente até trabalha pelo amor ao ser humano, mas ninguém cursou medicina, tá entendendo? Tá entendendo? Imagina que se fosse eu fizesse, por exemplo, se eu fosse um sociólogo, estudasse, fizesse pós-graduação, tornasse um doutorado, de repente eu saio daqui e vou lá para a África ensinar sociologia para uma tribo lá. Você está entendendo? Eu podia estar aproveitando, escrevendo livro, ganhando dinheiro. Não, eu vou lá ensinar aquela galera. Então é um desapego muito grande das pessoas. Exatamente. É isso mesmo. Então o retorno para um espírito desse é extraordinário. Mas eu chegar de volta, retornar de volta e ter feito um trabalho assim, dessa natureza, meu Deus, é de arrepiar, né?
E isso, né, Jaci, é porque eles são geralmente desmaterializados. Porque eles não estão pensando no dinheiro ou na qualidade de vida deles. Eles pensam nos outros. É um serviço humanitário mesmo. Muito bem. Pergunta 231. Os espíritos errantes, esses que estão esperando, sempre falar errantes, esperam uma nova encarnação. São espíritos que estão esperando uma nova encarnação. Tá? São felizes ou são infelizes? Depende, né? Claro, óbvio. Mais ou menos, segundo os seus méritos. Né? Sofrem as paixões, cujos germes conservam, né? Tem sempre uns viciozinhos para contornar, ou são felizes, segundo sua maior ou menor desmaterialização. Veja só, o que os espíritos consideram uma pessoa feliz? Uma pessoa desmaterializada. O que é uma pessoa desmaterializada? Que dá pouco valor às coisas da matéria. Isso é uma pessoa feliz. E o Chico dizia o quê? O que o Chico dizia quando ele falava de felicidade? Ele dizia, a felicidade está no pouco. Por quê? Porque daí você tem pouca preocupação, pouco desinteresse, interesse em outras coisas. O pouco é que te traz feliz. O muito te traz infelicidade. Porque você sempre tem responsabilidade para tu curar daquele pouco. E o pouco você está livre de tudo. Essa é a ideia. E o que é felicidade dentro do Livro dos Espíritos? Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Não tem nada a ver com matéria. É tudo questão nossa, incorporação nossa. Entende? Então eles consideram os espíritos mais felizes são os espíritos desmaterializados, que seguem o caminho deles sem precisar lembrar ou segurar eles em nenhum aspecto. No estado errante, no caso, esperando uma reencarnação, o espírito entrevê, ele vê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade. Isso para ele é uma punição. Claro, né? Eu fico imaginando, dos livros do André Luiz, ele fala muito sobre isso. Principalmente no livro Não Mensageiros, o Missionários da Luz. Ele diz, todo mundo está louco para reencarnar. Tanto é que ele vai mostrando os projetos de cada um, né? Todo mundo, não, beleza, vamos lá, eu aceito, está ótimo, é assim que tem que ser. Porque está todo mundo querendo vir para reencarnar. Né? Então quando você está lá em cima, você aceita qualquer coisa, assina qualquer coisa, qualquer empréstimo. Quando está aqui embaixo tem que pagar o empréstimo, aí é difícil, é dolorido. Né? E é bem típico de nós, né? A gente tem esse negócio, essas variações, né? Você pega um empréstimo grande, pegou dinheiro, nossa, você vê aquele dinheirão, né? Mas daí quando tem que pagar, como um carro novo, parcelado, pô, comprou, sai andando, então, olha só meu carro novo, passou 6 meses, putz, ainda tenho mais 80 parcelas para pagar. Então isso é típico de nós fazemos isso. Quando a gente busca uma coisa que acha que vai nos tornar melhor ou mais felizes, a gente se joga. E não percebe às vezes a dificuldade que pode ser depois. Por isso que os espíritos falam, eles não deixam a gente formar a nossa reencarnação, eles põem o dedão, é demais, menos para você, menos, você não vai aguentar. Aí você vem com um pouquinho menos, que aí dá mais condições de passar por tudo. A maioria de nós ainda não tem condições de fazer as escolhas futuras, né? Não tem maturidade para saber o que vai suportar uma nova existência. Sim. O Oscar Wilde, né, que foi um dos maiores escritores americanos, um nova-iorquino, ele dizia assim, se Deus quisesse acabar com o homem e com a humanidade, bastava só realizar os seus desejos. E é bem isso. Ainda bem que Deus não faz tudo que a gente quer. Né? Ainda bem. Pergunta 233. No estado errante, esperando a reencarnação, os espíritos podem ir a todos os mundos? Eles têm essa liberdade? Podem ir para onde quiser e tal. Também a palavra depende. Aí cabe aquela bela frase, né? Assim,
quem pode mais também pode menos. Agora, quem pode menos nem sempre pode mais. Já escutaram essa frase? Isso é muito certo em todas as situações da nossa vida. Quem tem condições, quem tem uma condição intelectual, por exemplo, vamos dizer que um intelectual aqui que tivesse um baita de um conhecimento, muito maior que o nosso, ele poderia vir aqui e conversar com nós, conversar com a Joaci, comigo, todos os conhecimentos nossos, ele tem condição de compreender o que a gente quer falar para ele. Ele tem essa capacidade. Agora, nós poderíamos ir participar de uma reunião onde ele participa? Não, é difícil. Está entendendo? Então, quem pode mais, também pode menos. Agora, quem pode menos, dificilmente pode mais. Está entendendo? E isso funciona para os espíritos também, tá? O espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ao mundo em que viveu ou ao mundo no mesmo grau. Então ele está dentro da sua realidade. A menos que durante na sua vida você tenha elevado, o que poucas pessoas conseguem, tá? Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, olha que legal, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro. O quê? Então a gente pode visitar, que nem aqui no planeta, a gente pode visitar lá a Noruega, né? Mas é visita. Você não vai conseguir ficar por lá, você não está preparado ainda para ficar por lá. Você quer ir visitar Oxford, Stanford, você quer visitar as universidades mais conhecidas do mundo? Pode ir, mas adianta você ir lá, é para visitar, você não vai poder estudar, porque você não está preparado para estudar lá ainda. É uma visita, entenderam? Nada mais faz do que entrever, e isso é o que lhe dá o desejo de melhorar, para ser digno. Então você vai lá, conhece, né, como estrangeiro, entrevê lá a beleza, a condição daqueles espíritos que estão lá, e isso te deixa mais empolgado para você continuar a tua marcha, né? É que nem a gente, né, Zé, que trabalha com empresário, por exemplo. Você tem uma pequena loja, eu também tenho, vai numa feira. Você chega na feira e vê, pô, esse cara começou assim, começou assado. Que legal, dá uma motivação maior para chegar onde o cara chegou. Você continua trabalhando para conseguir chegar nisso. Então é um incentivo maior, né, que a gente tem, tá? Lá um desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade que neles desfruta e poder então habitá-los. Existem muitos relatos disso, né? Tá? Então, espíritos já purificados veem os mundos inferiores? Os já puros enxergam aqui embaixo? Eu acabei de falar sobre isso, né? Quem pode mais, esse pode mais, né? Vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Claro, né? Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Eles vêm e fazem questão de ensinar para nós como é ser feliz. Jesus tentou, né? E outros tentaram, mas a gente ainda não conseguiu entender direitinho, né? Então, só para a gente, né? Há vários livros também, literatura espírita, que falam sobre essas visitas em outros planetas, né? A Maria Mãe de Deus, que é a mãe do Chico, fala que ela foi para Marte, Humberto de Campos foi para Marte, né? Outros foram para Júpiter. Então há essas visitas, geralmente há excursões para conhecer outros planetas. Ao deixarem o corpo, muitos são convidados a passeios em mundos melhores, de maneira a estimular em seus corações uma vontade poderosa de se melhorarem moralmente. Essas viagens não se faz a sós, você não vai sozinho. É que nem se nós for, por exemplo, para a Rússia lá, você não fala russo, você vai se meter sozinho lá na Sibéria? Não. Vai quem? Vai um guia, tá? Alguém que tem essa capacidade. Existem grandes almas que se dispõem a nos guiar, ensinando-nos, ao mesmo tempo, a respeitar, compreendendo as leis imutáveis da natureza divina. Respeitar o lugar onde você está, né? Mesmo
ouvindo nos fluidos, nos fluidos da carne, deve o encarnado se preparar para futuras excursões ao mundo espiritual. Então nós aqui, que estamos na carne, ele já está dizendo, você pode se preparar para quando desencarnar e visitar outros planetas, tá? Começando a melhorar e fazendo esforços no sentido de aprimoramento espiritual. Muitos deixam os corpos e continuam a viver como se estivessem presos a carnes. Então, esse é o nosso problema ainda, né? Para fechar aí. Por falta de preparo dos sentimentos, o coração preso às paixões forma laços difíceis de serem destruídos. Não basta somente decorar as páginas luminosas do Evangelho. É preciso que o entendamos e, acima de tudo, o entendimento que venha a ser vivenciado. Tá? Não adianta só, principalmente, ler e decorar as páginas do Evangelho e vir aqui falar uma prece bonita. Você precisa viver. É dessa forma, vivenciando o Evangelho, vivenciando o melhoramento, aos poucos a gente vai ter a capacidade, quando chegar no plano espiritual, de participar de excursões a mundos melhores. Ok? Perguntas? Então terminamos os espíritos errantes, e semana que vem nós vamos falar sobre mundos transitórios, já falando um pouquinho mais sobre planetas daí. Ok? Vamos fazer a nossa prece? Então vamos fechar os olhos, vamos descansar um pouquinho o nosso corpo na cadeira, relaxar, respirar um pouquinho mais aliviados, fazer uma respiração um pouquinho mais profunda, aproveitar os fluidos que a espiritualidade preparou para nós na casa. Essa respiração dos fluidos bons que aqui estão, e quando nós jogamos para fora os fluidos ruins que nós absorvemos durante o dia, nós vamos fazendo uma transfusão de boas energias para nós. E nesse momento, então, vamos agradecer, que o processo de gratidão também é uma limpeza. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, estudando, entendendo e nos esclarecendo, através da verdadeira realidade nossa como espíritos. Aos nossos guardiões, que aqui nos protegeram de todas as interferências, ao nosso anjo, nosso espírito irmão que está junto conosco, sempre nos incentivando, reverenciamos a sua presença, aos espíritos que comandam a casa, dirigentes, que também nos recebem com tanta alegria nesse dia de quinta, e principalmente ao Mestre Jesus, que é o comandante geral de todos os espíritos que evoluem na Terra. Agradecemos nesse momento e fechamos os estudos de quinta-feira. Que assim seja. Tomamos ao passe. Tem alguém que quer tomar passe hoje? Ó, o preto. Então a Ieda pode dar o passe.